Fala, meu jovem jovial, professor Heitor Hassani, paraense raiz, manauara de coração, estou vivendo nessa terra maravilhosa que é Manaus e dou aula nesse colégio maravilhoso, aqui, desse lado, nesse colégio maravilhoso que é o CMPM 5, que fica nas dependências da Newton Lins. Bem, hoje a aula é um pouquinho diferenciada, você, aluno do 8º ano, sabe do que eu estou falando, e nós vamos começar hoje, vamos ver se você atenta para a dica. Pegar o somzinho aqui. Então, galera, essa é a aula que vai começar agora, pai. Essa aula começando agora vai ser justamente isso. Beleza, vamos lá. Então, África e seus aspectos gerais. Sobre o aspecto geral da África, deixa eu até sair aqui, né, para ficar até melhor para vocês. Sobre o aspecto geral, né? Deixa eu já sair daqui, ó. Eu fico aparecendo ali, mas bora lá. Então, quando falamos de África, não podemos esquecer de alguns destaques impressionantes aí, tá? Em relação ao tamanho do continente e por ser cortado pelos principais paralelos, pelas principais linhas imaginárias, no modo geral, tá? E dessas linhas imaginárias nós podemos ver, podemos destacar aí, justamente eu vou sair aqui, então podemos destacar justamente o trópico de Câncer, podemos destacar o Trópico de Capricórnio e o principal paralelo, que é a linha do Equador. Veja como corta o continente africano. Ainda temos o meridiano de Greenwich. Eu vou apagar essa última linha. Esse meridiano de Greenwich, que você vai ter justamente um ponto chamado de ponto geográfico, onde está justamente onde se encontram a linha do Equador com o meridiano de Greenwich. É bem interessante esse ponto aí, que é o ponto zero, o ponto geográfico. E um detalhe aí, que isso é tudo na costa africana. Bem, já temos a localização, vamos aqui para avançar mais um pouquinho. Bem, o que temos aqui de informação? Primeiro, banhado por oceanos Índico e Pacífico. Anota, aluno CNPM, 8º ano, manhã, tarde, noite, madrugada, mentira, matutino e vespertino, por favor, anotem, vai, né? Vai que, né? Uma das coisas bem interessantes quando falamos sobre África, né, é justamente essa extensão do continente. Você percebe aí que esse continente ele é muito, muito, muito extenso. E o fato dele ser muito extenso, a gente tem até uma escala, vamos dizer assim. Né? Vamos colocar aqui então quem são os maiores continentes. Primeiro, você tem a Ásia, segundo maior em extensão, Américas. Beleza? Terceiro, justamente a África. Tá? A África, que tem por volta de 30 milhões de quilômetros quadrados. Beleza? Não esquece a informação, anota, pode vir em prova. Então, bora lá. Sobre a localização do continente, você percebeu lá no início que é cortada pelas linhas imaginárias. Então, você sabe, ela fica praticamente em toda uma zona, né? Tá aqui as linhas imaginárias, eu vou até mudar a cor. Tá aqui as linhas imaginárias, Trópico de Capricórnio, linha do Equador e Trópico de Câncer. Esta é uma zona que chamamos de zona intertropical, ok? Essas são as principais informações que você vai ter sobre a questão da África, tá? Zona intertropical. Não esquece, intertropical, zona intertropical. Então ela está cortada justamente ela está localizada entre os trópicos. Ótimo, rapidão aí, bora lá avançar. E sobre o relevo africano. Sobre o relevo da África, o que nós temos? Formado durante a era Mesozoica, ou seja, é um relevo muito, muito, muito antigo, muito semelhante ao que nós temos no Brasil. Lembra que as placas tectônicas, o movimento das placas tectônicas fez com que o Brasil se desprendesse, né, nessa área aqui que nós chamamos de litoral. O litoral do continente africano, né, é semelhante, as características semelhantes com o continente brasileiro.
beleza? Continente brasileiro. Continente americano, na parte que é o litoral brasileiro, beleza? Desses movimentos horizontais, tu tem um movimento de separação das placas. Dessas separações das placas, nós vamos ter um movimento divergente. Não esquece, movimento divergente. E temos também movimentos que são considerados convergentes, que formam cadeias de montanhas, que você vai perceber no continente africano que há diversos locais com altitudes bastante consideráveis, tá ok? Mas também temos na parte mais central do continente planícies e depressões. Dessas principais planícies, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Nós temos, antes das planícies, nós vamos ter aqui a questão das altitudes, né? Nós temos aqui a o Atlas, né, a cadeia do Atlas, bem destacado, que fica mais ou menos por aqui, ó, a noroeste do continente, é esta região aqui toda que eu estou me referindo, ok? Fica próximo aqui da Argélia, desculpa que está em inglês aí, né? Internet, vamos lá. Então, dessa área, você percebe aí, então temos aqui a cadeia de montanhas, né, que é justamente essa aqui, ó, a do Atlas, e temos uma vegetação bem rasteira, que é a estepe, vegetação que a gente pode classificar como vegetação desértica, estepes ou pradarias. Tem umas áreas de transição, por exemplo, né, área de transição entre o deserto do Saara e também chegando à floresta equatorial, que nós vamos ter ali uma área de transição conhecida como Sahel. O Sahel em árabe vai significar fronteira, então é o limite entre os dois ali, né? Vamos lá, continuando. Aqui tu tem uma imagem justamente do deserto, do maior deserto quente do mundo. Esse maior deserto quente do mundo quem é? Esse mesmo, Saara, tá? Cai na prova, tio, cai na prova. Então, maior deserto quente do mundo. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam, maior deserto quente do mundo. Uma outra coisa que nós temos que falar é que, pelo deserto do Saara e pela localização que nós estamos vendo aí no mapa, nós temos que destacar duas coisinhas. Uma, falar de hidrografia e a outra, falar do relevo. Né? O relevo a gente já começou. E na hidrografia nós podemos destacar duas bacias hidrográficas gigantescas. Uma eu tenho bem aqui que eu estou destacando. Ó. Essa bacia hidrográfica, eu vou puxar para cá uma setinha, essa é a bacia onde tem o chamado rio Nilo. Para aqueles que assistiram a aula já sabem de quem, quando eu falo rio Nilo, tem que lembrar quem? Moisés, né? E agora nós vamos ter uma outra bacia hidrográfica que é muito importante também, que é esta aqui, que eu vou puxar uma flechinha para cá, que é a bacia do rio Congo, ok? Bacia do rio Congo. Não esqueçam. Por quê? Porque a importância, a localização, veja só, a bacia do Congo ela é cortada justamente pela linha do Equador. E aí vai ter as características muito semelhantes à da floresta amazônica. Tá? Floresta latifoliada, folhas perenes, nunca cai, né, e tal. Então são essas características. Vai mudar algumas coisinhas, por exemplo, os tipos de espécies, né? Tipo os animais, por exemplo. No Congo tu vai encontrar gorilas e gorila tu não tem na Amazônia, tá? Um detalhe mais importante ainda é a questão da foz, tá? Tem logo no início do teu livro aí, cara, eu destaquei isso para vocês, que a foz do Rio Nilo, por exemplo, é uma foz em delta, tá ok? Eu vou aparecer novamente para vocês lembrarem como é a questão da foz em delta, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. A foz em delta. Vários caminhos que o rio percorre, vários caminhos que o rio percorre formando um leque, um formato de um leque, tá? Essa é a foz em delta. Foz em estuário, se fosse somente um único caminho, ok? Então é essa parte aí que você não pode esquecer. Foz do Rio Nilo em delta. Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui e colocar para vocês verem. Aqui, ó. Delta, ok? Foz em delta. Continuando, o que mais nós vamos ter? Deixa eu sair novamente. O que mais nós vamos ter? Nós temos que lembrar mais ainda da questão da posição geográfica da floresta do Congo, desculpa, da bacia hidrográfica é muito importante.
E vamos falar um pouquinho do relevo. Sobre a questão do relevo, não esqueçam esse local, pessoal. Vocês podem encontrar, como está aqui em inglês, olha. Mas vocês já sabem que eu estou me referindo ao Rift Valley, tá? Ou Vale Rift. Não tem problema, você pode encontrar essas duas coisas, tá? É numa região mais ou menos por aqui, ó. Essa região do Rift Valley, que é essa aqui que eu estou sendo representado, fica perto da região que conhecemos como Chifre da África, né? Onde tem os piores IDHs do mundo, cara. Lá tem Etiópia, Somália, Eritreia. Então, os IDHs são bastante prejudicados aí, né? A população é bastante prejudicada. Mas a aula hoje é apenas aspectos naturais, né? Vamos lá. Então, essa região do Rift Valley, ela está se separando do continente africano, formando um novo continente. O detalhe é que, devido a essas movimentações geológicas, nós vamos ter aí o surgimento também de grandes lagos, e esses lagos são bastante importantes. Como tem no livro de vocês, o Lago Vitória, tem também o Lago Tanganica, tá? E eles são importantíssimos para a região. Então, para ir no livro, quando você estiver estudando, por favor, vai lá, anota isso aí, grifa lá no teu livro, anota no caderninho, como eu avisei para vocês, em sala. Eu quero que vocês anotem as informações do que eu vou falando, dá uma pausa, volta 10 segundos, adianta 10 segundos. Cara, tem que fazer aí o melhor, porque eu estou fazendo aqui, tentando fazer o meu melhor, que vocês sabem que eu sou horrível para ficar falando na frente das câmeras. Eu me sinto envergonhado. Vamos lá, continuando. Aí você tem a rachadura no Quênia, né? Parece uma vossoroca, parece um que teve um cenário de filme de terror aí, né? Um filme de ficção científica. Então, essa área é justamente onde está acontecendo o Rift Valley, mas não é assim da noite para o dia, tá, pessoal? Que vai acontecer. Vai acontecer justamente aos poucos. Mais alguma coisa que podemos destacar é a questão do clima e da vegetação. E eu esqueci um detalhe. Vocês estão vendo que o continente africano ele é muito extenso, não é isso? Nós já falamos lá no início. E temos que destacar a parte insular da África. A parte insular da África lembra do rei Julian, por favor, lembra do rei Julian. Rei Julian é da onde? Rei de Madagascar. Madagascar. Então, o rei Julian sendo de Madagascar, você não pode esquecer que Madagascar é esta porção aqui chamada de na parte, né, insular. Olha lá, insular, ok? É a parte insular. Vamos lá. E temos que destacar uma outra coisa que eu volto já já para vocês, tá? Aqui sobre clima e vegetação, não pode esquecer que temos o maior deserto quente localizado bem aqui, que eu estou riscando aí para você, que é o deserto do Saara. Nós vamos ter desertos também localizados no extremo sul do continente, deserto do Kalahari, deserto da Namíbia, tá? E os países, né, dessa questão de localização, o tipo de clima agora, né? O tipo de clima que não podemos esquecer são climas, por exemplo, mediterrâneo. Lembra que fica no extremo norte, aqui eu vou destacar no outro ladinho aí, ó. Aqui, ó, nessa localização, tu tem aí o clima mediterrâneo e aqui uma visão como se fosse dos outros locais que tem clima mediterrâneo fora da África, tá? Então temos na América do Sul, temos na América do Norte, temos na Oceania, são características de climas semelhantes, climas mediterrâneos. Continuando, nós temos aí o clima desértico, né? Sobre clima desértico, não pode esquecer na hora da prova, o maior deserto quente do mundo é justamente o Saara, ok? O Saara. Vamos lá. E aí tu tem os tipos de climas, né? Desses tipos de clima, tu vai ter clima quente, equatorial, tal. Mas você não pode esquecer que nós vamos estar falando apenas do continente africano, tá bom? E aí tu pode dar uma pausa e simplesmente ir anotando, comparando com o teu livro sobre esses climas existentes no continente africano, ok? Então, galera, sobre a vegetação, não esquece, nós temos vegetações que são rasteiras, principalmente nas áreas de transição, e a gente tem esse contraste, né, na paisagem. Tu tem áreas montanhosas e tu vai ter logo em seguida áreas montanhosas que vão ter neve, né, no seu topo, e logo em seguida áreas que não são montanhosas, tem vegetação rasteira com temperaturas
que podem variar bastante durante o ano todo, tá? E aí encerra nossa apresentação, né? Nossa primeira videoaula aí e tal. Mas eu espero que tenham gostado e estudem. Vai cair na prova. Beleza? Forte abraço. Tchau!